Olá, estamos em mais uma edição do Fala Diversidade e nós seguimos falando do mês de luta das mulheres. É muito interessante quando a gente pensa na luta das mulheres ou no mês, né, que se comemora, porque exatamente acaba que se reproduz uma ideia de comemoração, reforçando muitas vezes os lugares tradicionais que o machismo nos impôs. É o mês da boa mãe, é o mês da mulher, né, sensível, delicada. E, no entanto, quando a gente fala do 8 de março, a gente está falando da luta de mulheres, pelo direito de ser mulher como quiser ser mulher. E para essa conversa, nós convidamos hoje a Ludmila Santiago, que ela é comunicóloga, é isso? É isso Pronto, mesmo. ativista, né, de direitos humanos, uma referência importante para nós na luta de mulheres. Lud, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. E antes de você se apresentar melhor, eu queria já soltar uma pergunta, né? Um comentário. Essa semana eu ouvi uma pessoa fazendo uma convocatória dizendo assim: olha, nós estamos convidando todas as mulheres, inclusive as mulheres trans. Eu senti um certo incômodo com essa palavra inclusive. Ela tinha uma coisa ambígua, porque ela dizia assim, é um inclusive que vem dizendo, olha, é Até vocês podem estar isso, aqui, né? mas não é. E aí, Lud, fala pra gente um pouco desse lugar da mulher trans. O que que importa marcar um lugar de identidade? O que que importa marcar um lugar político diferenciado na luta de mulheres? Então, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. E aí, como você colocou, eu sou Ludmila Santiago, tenho 37 anos, faço parte do movimento de travestis e transexuais, tanto aqui do Distrito Federal como do Brasil. A nossa instituição, que é a Navitrans, é ligada a algumas outras redes nacionais, como a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o FONATRANS, que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negras do Brasil, a Rede Afro-LGBT, que é uma rede que trata também sobre as questões raciais, fazendo uma intersecção com as questões de identidade de gênero e as orientações sexuais. E aí, dentro disso tudo, né, tentando já direcionar do porquê que é importante a gente falar das representações, né, das travestilidades e das transexualidades na comemoração do dia 8 de março e do mês das mulheres, assim, né? Eu acho que, como data, é importante a gente reforçar que essa data ela vem não somente como uma ideia de comemoração pura e simplesmente, né, de que mulheres precisam comemorar essa data, mas é um resgate histórico e político do porquê que é importante a gente reforçar determinadas datas dentro de um contexto social, né? Porque tanto nesse mês de março, a gente fala da questão das mulheres, mas a gente tem várias outras datas aí que, a princípio, a ideia, se a gente estivesse numa sociedade perfeita e dita inclusiva, a gente não precisaria comemorar nenhuma data. Sim. Então, como essas datas, existem a ideia do racismo, a ideia do próprio movimento LGBT de ter algumas datas marcadas e, como política, é importante a gente marcar esses espaços, porque são espaços que, dentro de uma conjuntura social, são negados o tempo todo para essas pessoas. E aí, em muitos contextos, a gente usa a palavra minoria para falar dessas populações. E aí, não que me agrade ou desagrade esse tema, mas até que ponto, de fato, seriam minorias, né? Quando a gente fala de mulheres, não dá para dizer que somos uma minoria, porque a gente é mais de 50% dessa população, mas só que a gente entende como minorias as questões de direitos garantidos, conquistados e de como essa parcela da população circula e consegue fazer com que essas questões aconteçam para essa população. Porque, como eu coloquei, a gente entende que não é uma minoria, mas é uma minoria em direitos, em políticas conquistadas, no acesso, né? Nos vários acessos existentes, porque a gente tem uma sociedade marcada pelo sexismo, pelo machismo, pelo patriarcado, pela misoginia, na minha questão de vivência, pela transfobia, e aí vão várias questões construindo, né, e fazendo essa coxa de retalhos aí de como a gente poderia pensar e por que é importante discutir essas questões. Lógico que a gente, dentro desses pilares que eu coloquei, né, do sexismo, da misoginia, do patriarcado, a gente entende
que falar de gênero e falar de gênero feminino é muito complexo, porque além da gente já ter uma questão muito normativa dentro de todos esses processos, quando a gente divide entre pessoas cisgêneras e pessoas transexuais, a gente começa a ver que não necessariamente esses lugares estão dados, né? Então, quando a gente vai falar de feminilidade, mulheridades dentro disso tudo, acaba que muitas vezes falar de mulher, falar do gênero feminino não passa pelo processo de inclusão das travestis e das transexuais. Muito legal. Né? Agora, Lud, explica pra gente, porque às vezes a internauta mesmo, ela não tem às vezes um conhecimento dos termos, né? Que as pessoas acham que é preciosismo, às vezes desqualificam, chamando até de politicamente correto, quando a gente sabe que a palavra tem um poder político, né? Ela tem um poder também de dar existência, né? Fala pra gente um pouco, quando você fala de transgênero, de transexuais, de travestis, que públicos são esses que você está falando, assim? Então, eu acho que primeiro marcar o que seria uma pessoa cisgênera e o que seria uma pessoa transexual. Ok. Né? Dentro do processo cisgênero, a gente costuma dizer que cisgênera são todas aquelas pessoas que desde o seu nascimento ou do seu entendimento de qual pertencimento elas têm sobre suas orientações e suas identidades, isso é muito tranquilo e eu posso usar até a palavra confortável dentro das suas vivências. Né? Então, você, Cíntia, é uma mulher cisgênera, porque desde o seu nascimento e na sua construção, o fato de ter uma vagina, uma vulva, né? Como queiram as pessoas colocarem esses atributos da genitália, isso para você sempre foi muito tranquilo. Né? E aí isso compõe a identidade da Cíntia. Né? Eu não estou falando ainda dos afetos, dos gostos, como que a Cíntia vai direcionar essas questões. Mas dentro dessa construção da pessoa Cíntia, da mulher Cíntia, ser uma pessoa cisgênera é muito tranquila para ela, porque isso está dado desde do seu processo de nascimento, né, do seu processo de entendimento dessa pessoa. Quando a gente vai falar de pessoas transexuais, acaba que é daí que começa a vir uma diferença entre pessoas cisgêneras e pessoas transexuais, porque as pessoas transexuais são aquelas que, ao nascimento, elas são designadas de um gênero, né? No meu caso, ao nascer, eu fui designada enquanto masculino, enquanto homem dentro de um processo, mas com o meu crescimento, com o meu entendimento, com a minha construção, isso não me trazia uma ideia de pertencimento e de dizer quem eu sou e quem eu era dentro dessa construção. E daí a gente vem com a questão da transexualidade ou da travestilidade, né? Porque hoje em dia também, dentro desse ponto, é muito simples a gente higienizar tudo e falar que são pessoas transexuais, mas muitas vezes o termo transexualidade, ele acaba apagando a identidade das travestis, né? Porque coloca todas elas como pessoas transexuais e a travestilidade e a travesti é uma identidade política. Né? Porque dentro do nosso social, ser considerado uma travesti já te traz vários estigmas e te coloca dentro de um processo de marginalidade. Né? Então, ao escutar a palavra travesti, você já pensa numa garota de programa, numa garota que provavelmente não teve estudo, numa garota que provavelmente é marginal. E aí ainda tem-se o contraponto de dizer que a travesti é um homem. Né? E aí a gente não pode permitir que isso aconteça, porque a partir do momento que ela tem todo um processo de pertencer a um outro gênero, porque a gente ainda precisa marcar que ela faz parte de um gênero que ela não se reconhece, que ela diz não pertencer. Né? Então, por isso, quando a gente vai falar de travestis, a gente tem que sempre usar o termo feminino. E aí muitas pessoas acham que é só pela vestimenta ou só porque ela se apresenta com um nome feminino, e isso são coisas muito pequenas dentro de uma existência de quem aquela pessoa é e de como ela gostaria de ser respeitada e de como ela se apresenta perante a sociedade. Né? Ótimo. Então, a travestilidade e a travesti, ela sempre tem que ser reconhecida dentro do gênero feminino, muito por conta dessa construção que a gente traz com o movimento social. Né? Então, a gente não conhece nenhum homem travesti, vamos dizer assim. Entende? E aí eu tô aqui pensando, né, no caso mais recente, né, que teve uma repercussão muito grande de uma mulher, né, que se reconhece como uma mulher trans, né, pelo menos o que eu entendi, que chegou assim, e o médico Drauzio Varella a acolheu, né, naquele momento. Imagina, ele conta que sentiu uma tristeza muito grande no olhar dela, né, e a abraçou.
E isso teve uma reverberação muito, vamos dizer, positiva, porque deu visibilidade para a humanidade, né? Enfim, que está em todos nós, em todas nós, mas que vem uma prática transfóbica, né? E com todo respeito, obviamente, às vítimas, né, das violências, né, que acontecem, houve todo um apelo de que não se viu o crime que ela havia praticado e que isso parecia que a desumanizaria, né, da sua condição de sujeito. Como é que você vê isso, né? Muitas vezes essa estratégia velada, transfóbica, que utiliza um discurso de que estou pensando na vida, né, de quem morreu e não, de repente, estou tendo uma prática preconceituosa, desumanizada com relação às pessoas trans. Eu acho que a gente precisa sempre marcar como as coisas elas começam e como essas narrativas também são construídas, né? A narrativa daquela reportagem, ela trazia a ideia de mulheres transexuais ou de mulheres travestis, como as pessoas entendem dentro desse contexto, de que estavam presas em um presídio masculino. Sim, né? essa era e a aí, questão. se elas são mulheres, por que estar dentro de um presídio masculino? O mote da reportagem era esse, né? Mas ao ter a figura da Suzy como a atriz principal dentro daquele contexto, acaba-se que várias outras questões foram desembocando e desenrolaram por conta disso, assim. E aí, lógico, a gente ainda tem toda essa questão de construção da narrativa numa visão médica, né, que é a questão do Drauzio estar fazendo um trabalho médico dentro daquele espaço. E aí, muito bem como ele colocou das duas vezes que eu pude ver uma questão de réplica, de tréplica, de dizer que ele, enquanto profissional médico, ele sempre trabalhou com a população carcerária, né? E isso de saber que as mulheres transexuais precisavam estar dentro de um espaço masculino sempre fez ele questionar várias questões sobre a atitude dele enquanto médico, enquanto profissional. E aí acaba que a Suzy é uma das que tomam maiores proporções dentro daquela reportagem. E aí a gente começa a ver e ler outras coisas que tem ligação com a questão dos direitos humanos, né? Em nenhum momento todas as outras entrevistadas foram levadas em conta, né? A história das outras mulheres ali faladas não foram levadas em conta e em nenhum momento estava se colocando quais eram os crimes que essas pessoas tinham ou não cometido. E aí, dentro de uma ideia de direitos humanos, a gente tem que partir da ideia de que qualquer ser humano tem direito à sua dignidade. Isso é direitos humanos, né? E aí acaba que a gente ainda tem uma sociedade muito punitiva, dizendo que bandido bom é bandido morto, né? Que bandido bom é bandido encarcerado, né? Que bandido bom é bandido, muitas vezes, de classes abastadas dessa sociedade. Né? Que essa é a nossa vivência da nossa população carcerária. Por que dentro das ideias de crime de colarinho branco, a gente não tem os mesmos tratamentos que os outros presidiários teriam. Né? E aí independe, eu acho que da crueldade ou do crime cometido ali. E aí, mais uma vez pontuando, em nenhum momento a gente está questionando ou colocando isso em questão. Né? São outras coisas que vêm antes e era isso que a reportagem queria mostrar. Mas aí eu acho que hoje a gente também vive um imediatismo tão gigante para tudo que as pessoas muitas vezes só se ligam num pequeno fato ou num fato que toma mais proporção, sem fazer com que as coisas se aprofundem, sem entender de fato o porquê que aquilo foi construído, entender qual é a narrativa que aquilo está querendo trazer, né? E aí é muito importante, assim, a gente ter um veículo como a Rede Globo, fazendo uma reportagem como essa, que, ao meu ver, em determinados momentos não deixa de ser também uma questão de reparação por várias violações que esse mecanismo de comunicação já veio cometendo ou já cometeu com essa população de travestis e transexuais, mas não deixa de ser importante porque acaba que é uma mídia que atinge
uma população de massa, vamos dizer assim. Então, várias pessoas que não conseguem ter acesso à informação, que jamais iam ouvir falar sobre várias questões como a transexualidade ou como a vivência de mulheres transexuais estarem presas em presídios masculinos, a Globo consegue trazer isso de uma forma muito branda, muito tranquila, para minimamente as pessoas começarem a se colocar a pensar nessas questões, né? Lógico que a gente vive num momento muito... Eu vou até usar o termo fascista mesmo, né? Onde essas questões dessas vulnerabilidades, dessas marginalidades, elas são colocadas como uma escória dessa sociedade. E aí isso acaba não trazendo uma explicação dentro de um processo informativo, né? Então as pessoas se perdem muito nessas questões, assim. Mas levantar esse processo, eu acho que é o que acaba nos colocando aqui hoje, né? E acaba também fazendo com que a gente possa reverberar outras visões e outras colocações relacionadas a esses temas. Não, né? Lud, excelente. Estamos aqui pensando, né? O nosso tempo é curto, mas aí queria ainda te ouvir, né? Um pouquinho, porque a gente sabe de que, assim, do teu lugar, né? De referência mesmo. Você foi uma pessoa convidada aqui no Brasil para fazer uma representação em outro país a partir do seu ativismo, né? Com a pauta LGBT. Você sabe e acompanha, né? A população, né, que não é a população dentro da lógica heteronormativa, né, da lógica cisnormativa. Fala pra gente, para tentar finalizar, mas assim, só aqui, né, porque isso fica no ar. Mas tentar finalizar esse nosso tempo, o que você vê de desafios, no que a gente pode ser convocada, para a gente poder, enfim, avançar nos direitos de todas as pessoas, de todas as existências, né? O que você traria pra gente? Eu acho que o Brasil, como qualquer país, ele vai ter as suas benéficas e os seus malefícios dentro de uma construção social, mas infelizmente a gente ainda precisa avançar muito dentro de uma ideia de vivência comunitária, onde as pessoas consigam entender ou façam-se entender de que essa vivência entre comunidade, respeitando todas as diferenças, é o que vai fazer a gente evoluir enquanto seres humanos, né? Porque a gente vive tempos muito sombrios, onde a gente precisa massacrar o outro ou exterminar o outro para que a nossa existência se faça valer. E a ideia de humanidade não é essa. Né? A humanidade, ela prega outras questões que, se a gente conseguir respeitar o outro dentro das suas diferenças, os outros também irão conseguir nos respeitar dentro das nossas diferenças. Mas, dentro dessa prerrogativa que você traz, por participar de um programa da ONU, que foi pela Agência Livres e Iguais, que foi o curso do Transformação, onde a gente tinha um curso idealizado para pessoas travestis, transexuais, onde essas pessoas elas iriam passar por várias questões de formações e de entendimento e de empoderamento dessas identidades e de como essas pessoas poderiam acessar e circular por uma sociedade. Então, a Agência Livres e Iguais fez vários acordos com vários mecanismos, tanto governamentais como de agências internacionais, como a própria ONU, né? E com alguns outros organismos, como a Embaixada dos Estados Unidos. E aí, a Embaixada, por participar desse programa, eles possuem um programa dentro dos Estados Unidos que é para jovens lideranças, né? Ou para grupos minoritários, ou para grupos mais vulnerabilizados, aonde eles conseguem levar pessoas do mundo inteiro para os Estados Unidos para fazer intercâmbios com essas vivências. Então, tem, sei lá, programas como esse que vão levar mulheres do mundo inteiro para entender como os programas de mulheres acontecem nos Estados Unidos, programas onde políticos também são convidados para entender como a política funciona nos Estados Unidos. E a gente foi o primeiro grupo LGBT que foi chamado pelos Estados Unidos, até onde eu tenho entendimento dessa história, para conhecer mesmo como que
as pessoas LGBTs se organizavam politicamente, comunitariamente, para fazer com que as políticas acontecessem naquele país. E aí foi bom que a gente pôde também levar um pouco da nossa experiência e dizer como as coisas acontecem no nosso país. E aí eu vejo muito que a todo momento nós brasileiros, ou a política brasileira, tem muito a política estadunidense como referência, né? Acaba que tudo a gente precisa comprar e trazer dos Estados Unidos para fazer, para dizer que aqui sim aí a gente vai conseguir evoluir, fazer com que as coisas dê certo. Mas só que são realidades outras, assim. Sim. Lógico que a gente não precisa dizer que não quer nada de lá, porque eu acho também que se é um intercâmbio, se é uma ideia de troca, a gente pode trazer coisas que podem de fato nos beneficiar, mas só que também não é trocar a nossa história pela história deles. Né? E aí, ao mesmo tempo que eu cheguei lá e eu achei tudo muito fantástico, porque a gente visitou praticamente todas as regiões daquele país. Então, a gente passou por Nova York, Washington, São Francisco, Cleveland, Portland. Foram cidades que trouxeram várias realidades para a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu também pude perceber que algumas questões nossas são muito importantes também para que a gente tenha uma sociedade num processo muito diferenciado e com evoluções outras, né? Sei lá, fazendo um paralelo ou um contraponto, analisando a nossa saúde pública e a saúde pública deles, né? Sim. Lá, muitas vezes, as pessoas vão ter subempregos porque eles conseguem manter e fazer com que você tenha acesso a uma saúde, do que você conseguir muitas vezes bons empregos e gastar praticamente toda a sua renda quando você precisa acessar uma saúde. E aí a gente, enquanto Brasil, a gente tem um SUS que é construído para todos, né, que todos podem acessar, mas que não funciona, não porque o SUS não é uma boa uma boa política, uma boa teoria que não foi bem escrito. Sim. O SUS não funciona por falta de investimento, por falta de fiscalização, né? Por conta das várias maracutaias que acontecem para fazer e roubar dinheiro da saúde e desviar esse dinheiro para várias outras questões. E uma ausência também, né, da cidadã e do cidadão nesse processo de monitoramento, né? E de valorização, né? Porque a gente tem um movimento também, às vezes, muito desqualificador, né? Então é muito legal essa fala que você está trazendo, né? Que a gente tem uma realidade que é um elemento muito importante com relação a uma realidade norte-americana, por exemplo, quando a gente pensa em termos de acesso à saúde. Lude, podia ficar aqui te ouvindo muito, ainda mais essa sua experiência, que eu sei que foi fantástica. Mas eu quero te agradecer, eu me sinto muito honrada de te conhecer de verdade. Obrigada. De verdade, né? Assim, eu gosto de pensar que é isso como você trouxe, né? Essa possibilidade, né, de ser mulher na sua plenitude. A gente tem que pensar que não há uma mulher singular mesmo. Eu acho que as possibilidades, elas estão colocadas. E eu acho que encontros como esses reforçam que a gente quer ser mulher como a gente quer ser. Eu, Cíntia, mesmo sendo cis, mas eu quero ser mulher. Como eu quiser ser, como eu quiser vestir, do que eu quiser falar, né? Não quero estar numa posição de subjugo, né? Muitas vezes, porque às vezes, né, Lude, quando a gente tem fala, quando a gente se emancipa, a gente também é vista como não mulher, né? Sim. Então, a despeito de ter um estereótipo, né, todo aqui caracterizado como uma mulher cis, mas também tem esses elementos que você trouxe, né? Que a nossa identidade, ela definitivamente ela não se dá só por esse corpo, né? Tem toda uma transição. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. E aí eu acho que só deixar assim como uma pequena dica, não sei se recado, e aí eu acho que é uma informação, peguem, absorvam e trabalhem isso. Eu acho que antes mesmo de pré-julgar uma travesti, uma mulher transexual, procure minimamente conviver ou saber da história de uma delas, né? Porque se você se questionar aí da sua realidade, da sua vivência, quantas vezes uma travesti foi numa festa da sua casa, foi no almoço de família, foi no aniversário de um filho ou no aniversário de um pai, de uma mãe, você vai conseguir entender que isso, de fato, eu afirmo isso tranquilamente, nunca aconteceu. Quantas vezes você estudou com uma travesti, que você trabalhou com uma travesti. Então, assim, procure vivenciar essa história para você, daí, então, começar a tirar os seus pré-julgamentos, né, os seus entendimentos e não só absorvam
o que os outros trazem para você. E aí eu acho que isso serve para tudo na vida. Mas como a ideia é falar de mulheres travestis e transexuais, pensem nisso e tentem trazer isso para sua existência, para sua história, que você vai entender que são pessoas como qualquer outra e que podem sim ter as suas diferenças, as suas especificidades, mas não deixam de ser humanos. E aí mulheres, dentro das suas diferenças, somos todas, altas, baixas, gordas, brancas, pretas, nordestinas, asiáticas e por aí vai. Nossa, é uma maravilhosa mesmo. Lud, muito obrigada. Obrigada. E você que assistiu a esse bate-papo, eu tenho certeza que deve ter curtido. Foi muita informação que foi dado. Se você curtiu mesmo, vai lá, se inscreve no nosso canal, porque a nossa proposta é essa, é de poder trazer outras narrativas que disputem com narrativas hegemônicas que têm violado as existências. O nosso lugar aqui é um lugar de defesa, e defesa de todas as existências. Fala Diversidade. Continua acompanhando a gente. Lud, obrigada. Um abraço. Eu que